Olá, paz seja convosco. É uma honra poder estar aqui com vocês, aí do outro lado. Uma alegria saber que você está aí, porque se você está aí, significa dizer que você ama Jesus e ama a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Hebreus e hoje, no capítulo 3, a parte B, nós iremos falar sobre o tabernáculo, né? Mas antes da gente dar prosseguimento, para quem não me conhece, eu sou o pastor Salmo, da Igreja do Evangelho Quadrangular em Bela Aurora, pastor Roberto Henrique Alvarenga. Eu vou deixar aqui a minha colega se apresentar, a pastora Karine vai se apresentar também, e logo depois a gente vai continuar. Pastora Karine. Olá, você que está aí com a gente para aprendermos um pouco mais, né? Aprofundar nessa palavra que vai trazer ensinamento para todos nós. Eu sou a pastora Karine, pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, obreira auxiliar do pastor Roberto também, lá no bairro Bela Aurora. E vamos dar início a esta aula e que vamos aí falar um pouquinho de Hebreus, capítulo 9, e vamos detalhar, né, este assunto iniciando sobre tabernáculos. Isso aí. Então, vou pegar uma fala que ela sempre fala, porque lá na nossa igreja a gente trabalha com área de ensino também, e a gente sempre fala o seguinte: pega lápis, papel, né, pastora? Caneta. Por quê? Porque quando você escreve ou quando você desenha, você consegue memorizar de uma forma muito mais avançada do que só ouvindo. Então, se você puder correr rapidinho aí, pegar um lápis, um papel, uma caneta, se quiser desenhar, quiser escrever, assim você vai memorizar muito mais fácil. A gente já sabe que a nossa mente ela pensa por imagem, né? Então, se você, ao refletir essa aula sobre esse aprendizado, se você tiver as suas imagens fixadas na mente, com certeza o aprendizado será muito mais rápido. Então, lápis, caneta, borracha, se quiser, uma folha, um papel, um caderno, fique à vontade. Então, antes de nós iniciarmos, eu vou liberar aqui para vocês, como o estudo hoje é sobre o tabernáculo, eu deixei aqui pronto para vocês esse vídeo para a gente poder assistir. Então, nós temos aqui, vou apresentar para vocês o tabernáculo, aqui é onde estava se localizado. Vocês estão vendo várias cabaninhas, várias tendas, porque era a posição que eles se localizavam ao redor do tabernáculo. Vocês estão vendo aí de fora um tabernáculo cercado por uma cerca feita de cortina de linho e nós vamos adentrar no tabernáculo. Aqui você está vendo o altar de holocausto, que media 2,5 metros aproximadamente de largura e de comprimento. E de altura ele media 1,5 metros. Por que a gente fala aproximado? Porque as medidas que Deus deu a Moisés foi em côvado. Em côvado, né, pastor? E aí, em côvado, o que era o côvado? O côvado era uma unidade de medida, que era o antebraço do cidadão. Então, quem Deus escolheu para construir o tabernáculo, nós vamos dizer mais para frente, que é Bezalel e o seu amigo, Aholiabe, eles tinham lá o tamanho do seu antebraço. Eu, por exemplo, quando eu meço o meu antebraço aqui, eu chego a 53 centímetros. Mas dependendo de quem for medir, de quem for o braço, pode ser que chegue a 50 centímetros, a 48 e até 45. Tem gente que defende que um côvado é 45 centímetros. Então a gente vai usar 50 centímetros por côvado para que a gente consiga fazer uma matemática muito melhor. Então aí nós temos o altar do holocausto, que mede 2,5 de largura, 2,5 de comprimento e 1,5 de altura. E vamos seguindo, logo quando a gente passa pelo altar do holocausto, a gente vai perceber que existe um outro móvel, que é a pia de bronze, que vocês estão vendo aí passando também. E depois a gente entra no lugar santo, onde tem as mobílias também, a mesa do pão da preposição. Aí está sendo mostrado para vocês agora o candelabro de ouro puro batido, e aí a mesa do pão da proposição. Esse é o altar de incenso, onde
os sacerdotes queimavam incenso todos os dias, de manhã e à tarde, e agora você entra no lugar santíssimo, que era onde ficava a Arca de Deus. E aí você vai acompanhar agora o que tinha dentro da arca, que era o vaso de ouro contendo o maná, e também tinha a vara de Arão que floresceu, pastora, como também as tábuas dos mandamentos que Moisés recebeu. E aí vocês estão saindo do tabernáculo. Vou pausar aqui para vocês entenderem que ao redor desse tabernáculo, do lado de fora, como é que as tribos se posicionavam? 3 na frente, não é isso, pastor? 3 atrás, 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. Ou seja, eram 3 tribos em cada posição, leste, oeste, norte e sul, nos pontos cardeais. Era um indicativo, né, pastora? O tabernáculo no meio e o povo ao redor. Isso traz uma representação para nós. Que representação é essa? Né? Deus no meio do seu povo. Né? Isso é para quê? O que ele queria mostrar, que ele queria passar, né? E que ele quer ainda, né? Que a nossa atenção esteja direcionada para ele. Deus, o centro de todas as coisas. E é importante essa localização de como que foi todo o montar desse tabernáculo e toda a construção. Lembrando que era móvel. Né? Não era algo definitivo ali, que ficava naquele lugar. Tinha que se desmontar, montar novamente à medida que o povo ia caminhando no deserto, que é a história que você conhece e que dá para aprofundar também. É isso. Então, fica claro aí que quando Deus decidiu fazer o tabernáculo, ele disse: Moisés, faça para mim um santuário, porque eu quero habitar no meio de vocês. O que acontece? O povo saiu do Egito, e ao sair do Egito, eles foram atravessando ali o deserto para chegar em Canaã. Enquanto isso, eles precisavam de um lugar para ficar. E construíram, então, cabanas para ficarem embaixo. E Deus, à semelhança do seu povo, disse: eu vou fazer igual vocês estão fazendo. Só que eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer com os meus móveis, eu vou fazer com as minhas medidas. Então, o que Deus está nos ensinando aqui, com essa questão da posição do tabernáculo e das tribos ao redor? Que ele vai habitar no meio do seu povo. Ele fará os meios acontecerem para que ele seja presente no meio do seu povo, mas será da forma dele. Sempre da forma dele. Não pode ser da minha forma. Eu não tenho uma tribo assim: eu não gostei dessa posição não, eu vou lá para o outro lado. Não, tanto que em todo o contexto, quando você lê sobre o tabernáculo, ele detalha como ele quer. É tudo muito detalhado. Ele escolhe também as pessoas, né? É tudo de uma forma simples, mas complexa, né? Tem que estar muito atento, porque ele dá medidas, ele dá cores, né? Ele dá tamanho, né? Ele escolhe pessoas. E aí, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai descobrir o porquê. Isso é importantíssimo, saber que precisa ser sempre do jeito de Deus. Então, uma das condições que Deus pede para estar no meio da gente faça do meu jeito. Então, aqui é uma representação disso que nós estamos falando. E aí você vai ter o seguinte na posição: a porta do tabernáculo ficava sempre virada para o Oriente, que era a posição aonde nasce o sol. E a parte de trás ficava virado ao contrário do Oriente, que é o Ocidente. Sempre nessa posição. Todas as vezes que se desmontava o tabernáculo, se locomovia com o tabernáculo, era sempre montado nessa posição. Frente virado para o Oriente e as costas virado para o Ocidente. Né? Então, essa é a posição do tabernáculo. Agora a gente vai deixar aqui o videozinho rodando para vocês, mas a gente vai falar agora sobre a construção do tabernáculo. Vamos deixar, ele vai parar, vou botar ele numa posição aqui que fique bem legal para a gente, que é a posição quando ele está saindo. Você está na tua casa, aí, ó, que legal essa posição do tabernáculo. Vamos ver ela nessa posição, porque a gente vai falar sobre a construção do tabernáculo agora.
e daquilo que Deus pediu. Como nós falamos, né? Ele vai ser do meu jeito. Então, os materiais é o jeito que ele quer, a forma, o tamanho, a posição, a localização é sempre do jeito de Deus. Então, na construção do tabernáculo, o que Deus pediu para que o povo trouxesse? Bom, primeiro ele pediu alguns metais: ouro, prata e bronze. Né? Ele disse: Moisés, diga ao povo que traga prata, ouro e bronze. Pediu também madeira. Né? Madeira, ele disse: eu quero madeira de cetim, Moisés. Não pode ser uma madeira qualquer. Ou acácia. Cetim ou acácia, né? Que significa a mesma madeira. Todas elas são madeiras de lei. Né? Na verdade, cetim e acácia é a mesma madeira. E por que Deus escolheu essa madeira? Né? Tem uma razão pela qual Deus escolheu essa madeira, a pastora Karine vai explicar daqui a pouco. Então ele escolheu a madeira de acácia, que é a madeira de cetim. Ele escolheu esses metais que eu acabei de dizer para vocês. Ele também pediu tecidos, né? Ele pediu pele de animais, como pele de carneiro. Pediu o pelo da cabra para fazer, né? Para tecer e fazer a lã. Pediu a pele de texugo, que seria a pele que iria revestir o tabernáculo por fora. O tabernáculo dessa parte de dentro que a gente vamos chamar de tenda. E ele pediu algumas pedras preciosas também, como ônix, esmeralda, e outras que ficariam no peito do sacerdote e algumas penduradas nas roupas do sacerdote. Então ele fez toda essa questão, ele foi pedindo algumas coisas, alguns materiais. Então ele pede metal, ele pede especiarias para poder fazer o incensário, e cada um tem uma representatividade que a pastora Karine vai estar falando para vocês agora. Então, antes da gente falar de cada um deles, é bom a gente focar que quando Deus ele pede para que o povo oferte, né? Então o povo precisou ofertar para que o tabernáculo fosse construído. Porque é importante, né? E aí dentro dessa oferta que o pastor Salmo disse, né? Foi preciso de madeira, foi preciso ouro, foi preciso prata, cobre, né? Quando ele fala dos tecidos, ele também especifica a cor do tecido. Cor. Né? Não é qualquer tecido, não. É o carmesim, é o azul, é o púrpura, né? É o branco. E aí a gente descobre o símbolo, o que isso traz para nós. Por que dessas cores, né? E aí quando a gente... vamos iniciar, então, falando desses materiais. Vamos lá para madeira. Né? Vamos falar da madeira. Por que a acácia? Né? Era uma madeira que crescia no lugar impróprio. Se a gente for olhar para os nossos tempos atuais, a gente precisa fertilizar muito bem a terra, fazer todo o tratamento, adubar a terra para crescer uma árvore bonita. Não. Era improvável algo com tanta resistência nascesse naquele lugar, porque aonde eles estavam no deserto, né? Não é lugar de plantação. E ali encontrava esse tipo de madeira. Era uma madeira flexível, sim, porém resistente. De cor caramelada mesmo, puxando meio pro dourado. E era uma madeira especial. E essa foi a madeira escolhida por Deus para que se realizasse a construção destes utensílios. Essa madeira você encontra onde? Você encontra no altar do holocausto, você encontra na mesa da propiciação, você encontra ela nas colunas, né? Então, ela em maioria de toda parte do tabernáculo, quando você olha para ele, você encontra essa madeira. E teria que ser apenas esta madeira. Só essa? Só essa. Não, você não podia pegar nada misturado. Era apenas essa. Então, ela tinha essas qualidades, né? E aí, depois, por que essa madeira? E o que ela retrata para nós hoje, né? A gente vai falar isso daqui a pouco. Quando a gente fala do cobre, da prata, quando a gente fala do ouro, também não tem sua dificuldade de entendimento. A prata, quando você observa na construção, ela está localizada onde? Na base do altar do holocausto.
né? E aí, o que traz para nós? Se você observou bem o vídeo, quando você adentra a tenda, né, quando você adentra o tabernáculo, tem a cortina. O que você primeiro observa é o altar de holocausto, certo? A base dele é de prata. Esse altar de holocausto, por que você vai realizar esse holocausto? Por que esse sacrifício? Aí a gente tem que entender que este sacrifício era realizado em que período? Quem realizava? Por que realizava? Né? Como realizava, né? E aí, vamos só relembrar, as pessoas que entravam neste lugar, quem eram? Os sacerdotes. E o sumo sacerdote de uma determinada tribo. Que tribo é essa? Né? A gente tem que recordar, porque isso é muito importante. Eles que tratavam e cuidavam de todas essas coisas lá dentro. O povo, ele ofertou todo o material para a construção do tabernáculo. Mas quem cuidava do tabernáculo após estar todo pronto, tinha pessoas especiais para que cuidassem de todo esse material. E aí, quando você adentra, né, no tabernáculo, quando você passa essa cortina, você encontra justamente o altar do holocausto, e a base dele é de prata. O que isso traz para nós? Traz juízo, traz julgamento. Por quê? Nós precisamos, o povo, ele oferecia o holocausto porque era a expiação do quê? Do pecado. Né? Todo ano, uma vez por ano, o sumo sacerdote ela apresentava, né? E para que os pecados fossem perdoados. Isso também traz representação para nós. E aí é válido até a gente já comentar agora que já era Jesus Cristo. Já era, já aponta para ele, assim, não tem sombra de dúvida, já era Jesus desde o início, né, de todas as coisas. E o tabernáculo aponta para Jesus. E aí, quando você vê que a prata ela está ali, e não somente ali, também nas colunas de sustentação, né, do tabernáculo. Ela é formada por várias colunas, se você observou, ela tem várias colunas. Ali você também encontra a prata. Aí, quando você vai para o bronze, onde a gente vai encontrar o bronze? A bacia de bronze, né? Que fica logo atrás do altar do holocausto. E essa bacia de bronze, o que tem dentro dela? Ela tem a água, que servia para quê? Para a purificação. Após, né, o sacrifício do animal que era realizado no altar do holocausto, o sacerdote ia até a pia, lavava as mãos nesta pia de bronze. Então era tudo muito específico, tinha a sua razão e seu jeito peculiar para se realizar cada ato, né? E não podia misturar e nem quebrar as regras. As regras eram essas e essas tinham que ser seguidas. Tinha que ser sempre do jeito de Deus, né? Sempre do jeito de Deus. Então, além disso, posto pela pastora aqui, vale a pena acrescentar que a Cássia, ela não dava margem para as pragas atacarem. Então, cupim, por exemplo, não pegava nela. Então, ela era uma madeira incorruptível, o que apontava para o corpo de Jesus, que quando estivesse na terra, por assim dizer, quando o verbo encarnasse, e a gente conhece a história de que a encarnação do verbo é Deus entre nós, o corpo dele seria a semelhança da acácia, ou da madeira de cetim, incorruptível. Né? O ouro também fala da sua glória. Então, assim, todos os materiais eles vão falar e apontar para o ministério de Jesus. Né? Desde a prata, ouro, até o incensário. Quando não relaciona-se com a pessoa de Jesus, ela se relaciona com a igreja. E a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Então, de toda forma, tudo que você vê no tabernáculo, desde as estacas lá de fora, você percebe que tem uma cerca feita de cortina em volta do tabernáculo, e as estacas que ficavam ali, de 2,5 metros aproximadamente, eram seguradas por cordas, e essas cordas, no final dela, tinha algumas estacas. Aquelas estacas que a gente chama de prego também simbolizavam alguma coisa. E eram as estacas de bronze, que era o juízo,
sobre a cruz, aonde colocaram Cristo e o crucificaram com os pregos. Então, desde lá de fora das estacas até o lugar santíssimo, a gente vai encontrar uma representatividade e a gente vai encontrar a figura de Cristo ali prefigurada. Porque os Hebreus, a carta aos Hebreus vai falar justamente sobre isso, que o que se tinha no passado era uma sombra do que iria acontecer. Agora a gente vai falar sobre a etimologia da palavra, né, do tabernáculo, que a gente pode entender também como moradia. Quando Deus disse, faça para mim um santuário, a palavra usada para santuário ou tabernáculo também se traduz como um lugar de moradia, né? Isso é a etimologia da palavra. E aí a gente fica pensando, como é que Deus decide morar entre nós, né? Deus, por sua livre vontade, disse, Moisés, eu vou morar no meio de vocês, faça uma casa para mim. Porque quando a gente vai falar sobre os títulos desse tabernáculo, a gente vai encontrar também como casa do Senhor. Sim. Né? Seria um lugar aonde Deus decidiu morar, lá no meio do deserto. Agora, uma coisa que é interessante é que Deus não morou no Egito, né? Deus não fez um tabernáculo no Egito, mas fez um deserto, que é uma lição extraordinária para a gente, né? Que é melhor o deserto do que o Egito, né? Então, vocês estão vendo aí, são os materiais que foram utilizados. Então, você vai ver muito ouro, você vai ver muita prata. Por exemplo, o tabernáculo, ele por dentro, quando a gente... Vou adentrar o tabernáculo aqui com vocês, para vocês poderem entender. Quando eu entrava ali, mudava o cenário, olha. Totalmente. Porque essas paredes, elas são todas de ouro. As colunas são revestidas de ouro. Então, como é que eles montaram a parede, né? Eles fizeram 20 postes, 20 hastes, ou 20 estacas, né? De madeira de cetim, que é sempre a mesma madeira, e revestiam elas de ouro, e deixava 2 encaixes em cada madeira para colar uma na outra, ficar uma na outra, encaixar uma na outra. Porque quando fosse desmontar, como o tabernáculo era móvel, aí né, desencaixava, cada um pegava uma madeira daquela, que media 4,5 metros, porque Deus deu essa medida, Deus disse a Moisés, Moisés, eu quero que essa estaca tenha 4,5 metros. Você vai perceber que a cerca do lado de fora do tabernáculo, ela mede 2,5 metros, e o tabernáculo vai medir 4,5 metros, e tem gente que chega a dizer 5 metros, né, para fazer uma medida mais exata, se a gente considerar o côvado como 50 centímetros. Podemos dizer 2,5 metros de cerca por 5 metros de tenda, de altura dessas colunas e dessas paredes laterais que são todas revestidas de ouro. Não era pequeno. Não era pequeno. São 20 estacas. A Bíblia não dá essa medida do lugar santo e do lugar santíssimo. Mas a gente, né, alguns cálculos, alguns estudiosos também fazem alguns cálculos que chegam a medir 15 metros. Porque o pátio exterior, né, aquela cortina em volta do tabernáculo, media 50 metros de comprimento por 25 de largura. A frente do tabernáculo, vamos voltar aqui para os irmãos poderem ver, a frente do tabernáculo ela media 25 de comprimento e a sua lateral, essa lateral aí que vocês estão vendo, ela media de lateral 50 metros e de frente media 25 metros. E aí um cálculo de que essa tenda do lado de dentro media aproximadamente 15 metros. Por que a gente está falando tudo isso para vocês? Por que a gente está falando de medida? Por que a gente está falando de cores? Por que a gente está falando de tipo de madeira? Especiarias adequadas para o incensário? Cada coisa dessa. Por que a gente está falando do ouro, da prata? Para a gente poder entender a complexidade que era o tabernáculo. Porque quando a gente entende a complexidade que é o tabernáculo, a gente consegue entender quão grande é a superioridade de Cristo. Sim.
porque é o que nós estamos estudando. Cristo, o tabernáculo superior. Então a gente está dando os detalhes para você poder entender que era complexo. E a gente ainda vai falar sobre as ofertas e os sistemas de sacrifício, que fica ainda mais complexo, para a gente ter ideia. E aí quando o escritor da carta aos Hebreus diz assim, Cristo é superior a tudo isso, tem uma razão, para a gente poder entender quão grande é o nosso Deus. Então, sobre a etimologia, essa é a tradução também da palavra, que a gente pode entender como moradia, né? E temos também alguns títulos. Tabernáculo do Senhor, Tabernáculo do Testemunho, Casa do Senhor. Então, assim, eles foram ganhando alguns títulos na medida que ele ia passando. Santuário, o próprio Deus disse em Êxodo 25:8, Moisés, faça para mim um santuário. Então, assim, tem alguns nomes para alguns títulos para este tabernáculo e também alguns lugares aonde ele esteve. Se você tem a apostila dos Hebreus, você tem tudo isso anotado aí, né? Os lugares por onde ele passou. Começou no deserto, depois foi para Siló, na época de Ana, né? Que Ana ia sacrificar em Siló. Depois foi para Nob, onde Davi foi alimentado pelo pão que o sacerdote deu. Depois foi para Gibeon, que onde ficou ali até ser construído o templo de Salomão. Então, alguns lugares por onde ele passou. Agora, a gente vai falar com vocês sobre a mão de obra, os construtores. Os homens que construíram, né, que assumiu o papel e a responsabilidade de construir de acordo com aquilo que Deus havia falado. Então, nós vamos falar sobre o primeiro homem chamado Bezalel, ou Bezaleel, né? Depende de qual Bíblia a gente lê ultimamente, né? Mas é Bezalel. Vamos botar Bezalel para ficar mais fácil para a gente poder entender. Bezalel, pastor, significa o quê? A sombra de Deus. Ele seria o líder, artesão, carpinteiro, serralheiro, porque a Bíblia vai falar que Deus o encheu de dons, talento e sabedoria para fazer esta obra. Juntamente com ele, Deus chama também Aholiabe, né? Que vai ser o braço direito de Bezalel. Então, esses dois consultores se destacam. Um é da tribo de Judá, né? Que significa, Judá significa louvor, e a gente vai fazer as aplicações agora. E o outro é da tribo de Dan. Então, quando Deus chama Bezalel, que significa a sombra de Deus, tem uma razão, né? O que significa, pastora, a sombra de Deus? Então, só para a gente falar um pouquinho do Bezalel, quando você lê a palavra do Senhor, né, que está lá em Êxodo 31, você descobre que quando ele escolhe o Bezalel, não é que o Senhor pegou o Bezalel cru e colocou sobre ele esse talento de artesão, não. Tanto que a palavra segue dizendo que foi Bezalel e Aholiabe e os demais artesãos, ou seja, pessoas que tinham conhecimento da arte, né, o domínio com as mãos, do artesanato, que sabiam construir e detalhar, né, materiais, tinham essa mão de obra com toda essa especificação. Mas, o que ele fez com essas pessoas? Ele capacitou ainda mais, né? É aquilo que a gente escuta várias e várias vezes, quando a gente fala assim, Deus, ele capacita sempre, ele melhora aquilo que você tem, né? É só você se colocar à disposição. E aí você descobre que eles se colocaram à disposição. Vou fazer. Por que é importante a gente falar dessas duas pessoas, né? Uma sendo a sombra de Deus. Por que isso é importante? Porque eles, além de aceitar o papel de realizar esse trabalho, eles nunca tinham realizado um trabalho tão grande. Né? Verdade. Nunca. Né? Não tem isso descrito. Com essa grandiosidade, não tinha. Né? E aí, quando fala sobre a questão da sombra de Deus, é algo relacionado a essa construção, ao papel que ele tem, né? A responsabilidade com aquilo que ele foi chamado. Né?
aonde que o Senhor vai se apresentar, né? Aonde ele estará? Alguém tem que fazer isso, né? Alguém tem que preparar com carinho, com zelo, com responsabilidade, com compromisso. E isso decorrer desde lá do princípio. Pessoas compromissadas, né? Aquilo que Deus tem colocado nas mãos desses que são chamados. Mas deixa você prosseguir. A gente, quando eu li para esse significado do nome, né? Bezalel, a sombra de Deus, eu fiquei lembrando da minha sombra, né? Que é muito parecido comigo. Quando você projeta a sua sombra assim, você vê que se você abre os braços, a sombra também abre os braços. Se você fecha os braços, a sombra fecha os braços. A gente percebe dentro de uma aplicação aqui que Deus ele vai levantar estes homens que estão dispostos a fazer como ele faz, né? Porque sempre, a gente vai frisar essa frase aqui no tabernáculo, que é sempre do jeito de Deus, porque a gente tem essa mania de fazer do nosso jeito. Deus falou assim, mas se a gente fizer isso, né? Deus mandou posicionar as tribos assim, mas... Acho que fica melhor. Eu não quero ficar na parte de trás do tabernáculo, eu quero ir para frente, né? Eu quero ir de frente, né? Não é assim, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E todas as vezes que Deus falava assim, eu quero do meu jeito, Moisés. Se não fizer do meu jeito, vai acontecer coisas ruins. Como, por exemplo, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, sobrinho de Moisés, Deus falou assim, eu quero o fogo do altar. Tira o fogo do altar. Aí os meninos falaram, não, Deus falou isso, mas vamos pegar um fogo aqui. Fogo é fogo, né? Tudo é fogo mesmo, então vamos fazer do nosso jeito, né? Aí, fazendo do nosso jeito, Deus fez o quê? Infelizmente, teve que aplicar a pena capital, que foi a morte dos meninos na frente do pai e na frente do tio, na frente de Moisés, na frente de Arão. Então, não pode ser nunca foi do nosso jeito, né? Isso vai ficar muito claro aqui no tabernáculo. É sempre do jeito de Deus, né? Então, Bezalel a sombra de Deus, é o jeito de Deus, né? E Deus, além de dar sabedoria a ele, mostrando que é ele que capacita, ele também deu um outro talento, que era o talento de ensinar. A gente precisa disso, pastor? Precisamos. Nas igrejas? Sempre. De gente para ensinar? Muito, 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 muito. Isso mesmo, ele detalha isso, né? Ele ensinar as demais pessoas. Porque ele faz o trabalho era minucioso. Deus fala assim, Moisés, eu quero o altar de holocausto com 2,5 metros de largura. Então tinha que ter 2,5 metros. Né? Eu quero com 3 côvados de altura. Então tem que ser 1,5 metro. Mano. Não pode passar. Então Bezalel assumiu uma responsabilidade muito grande. Então tem que ser alguém que de fato representa Deus. Tem que ser alguém que é a sombra de Deus. Aí o que Deus fez? Sozinho você não consegue. Você é parecido comigo, eu te encho de capacidade, mais sozinho. E traz isso aí pra gente, né? Sozinho não vai. Sozinho não dá. Você pode ter boa intenção, pode querer fazer, mas sozinho. Não tem como. Aí Deus vai enche Bezalel de sabedoria. O próximo passo que a gente vai dar agora é em relação às 3 repartições que existiam no tabernáculo. Ele era dividido em 3 partes, por assim dizer. Eu vou deixar a pastora Karine falar para vocês quais são as 3 partes em que era dividido o tabernáculo, quais são os nomes, ok, pastora? Sim. Também os móveis que existiam ali dentro de cada um, tá bom? Então, vamos para agora as 3 partes que tinham o tabernáculo. Então, foi isso aí que você viu no vídeo, tá? Vamos deixar você adentrou, né? Passou as cortinas, você entra na primeira parte, o átrio, né? E aí você encontra o quê? O altar do holocausto. Atrás, a pia de bronze. Aí vem outra cortina. A gente vai entrar na segunda parte, que é o lugar santo. Quando você adentra no lugar santo, né? À sua direita está a mesa dos pães. E à sua esquerda está o candelabro de ouro maciço. Válido lembrar sempre isso.
ouro maciço. Os demais utensílios daquele lugar ou era de madeira ou era de cobre e revestido, né, de um dos metais. O candelabro não. O candelabro ele era de ouro maciço. Estima-se que ele tinha aproximadamente 30 quilos de ouro. Estima-se, né? A história, 30 quilos de ouro. E aí, quando você... Esse é o lugar santo. Depois você encontra o quê? O altar de incenso, né? Do incenso. E aí tem o véu. Na terceira etapa, no terceiro lugar, só tem uma única coisa, tá? No terceiro espaço. Santo dos Santos. É aonde está a arca de Deus, a arca da aliança, né? Essa também toda detalhada, feita de uma maneira muito especial. Todos os outros móveis, todos os materiais, você vê que tem toda uma destreza, tem todo o cuidado, todo o zelo. Mas a Arca da Aliança, você vê que tem uns detalhes peculiares e muito especiais, né? Ela é também feita de madeira, aí eu tô falando da arca, tá? Feita de madeira e ela é revestida. Aí quando a gente vai para a tampa, que ela tem a tampa dela, que é a propiciação, né? Ela tem a tampa. E cada um de vocês já viu os dois, né? Sumiu o nome? Querubins, né? E imagina a riqueza de detalhes para construir, né, essa arca, né? Que capacidade, que zelo, que cuidado. E o que representa essa arca? O que era a arca do Santo dos Santos? E a gente canta tanto isso, né? Nos nossos louvores, né? E se a gente soubesse e realmente sentisse a importância que era a presença de Deus, né? E aí dentro dela, o que tem dentro dela? Algo importante para nós. Muito importante. E aí que também direciona para quem? Para Jesus. Tudo para Cristo. Né? Tudo para Cristo. O que tem dentro da arca, Salmo? Bom, dentro da arca, a gente vai encontrar o vaso de ouro, né, com 2 litros de maná, que foi a alimentação deles durante todo o deserto. A gente fala assim, o maná é o pão, mas olha só, um detalhe. Ninguém consegue viver só de pão, né? O corpo humano precisa de todos os outros nutrientes. Então, o que Deus está nos dizendo é que aquele maná, ele supria toda a necessidade física que os israelitas precisavam. Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso. Você vai comer o pão que Deus vai mandar do céu, mas nesse pão, nesse maná, ele é suficiente para te dar saúde, para te dar força, porque a gente não pode esquecer que eles estão caminhando no deserto. Quando a gente caminha aqui nesse chão, né, sólido, a gente gasta uma força. Quando você caminha na areia, totalmente você tem que gastar uma força enorme. Então aquele pão não é um pão simples. O pessoal ia lá pegar um pãozinho, tomava um café. Não, era um negócio assim grande. A gente está destacando a grandeza do poder de Deus em relação a isso. Por quê? Porque a gente está falando sobre a superioridade de Cristo. Porque Cristo é o pão vivo que desceu do céu, né? Então tinha lá o vaso de ouro com o maná. Tinha também a vara de Arão que floresceu, porque o povo quis tomar a liderança, né? Eles quiseram, não Moisés, Moisés está o líder, porque Moisés é o líder. Por que a gente não pode liderar, né? Deus só fala com Moisés e começou aquela confusão, né? E aí Deus falou assim, é desse jeito? Então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir a terra e vou engolir. E engoliu aquela massa de gente que estava se levantando contra Moisés. E aí a terra engoliu. Mas mesmo assim, o povo ainda não se deu satisfeito, queria tomar a liderança de Moisés e de Arão. Aí o que Deus fez? Liberou uma pandemia no meio do povo. Está na Bíblia. Liberou uma pandemia no meio do povo e a gente começou a morrer na pandemia. A Bíblia diz que morreu 14 mil pessoas naquele dia, até que Arão chegasse com incenso e jogasse sobre a brasa para poder aplacar a ira de Deus.
E aí, Deus falou assim, Moisés, eles querem saber quem é que eu escolhi? Manda cada líder trazer uma vara, ok? Cada líder de cada tribo traga uma vara. E bota lá, diante da tenda do testemunho, aquela que florescer no outro dia, 24 horas. No outro dia é quem eu tenho escolhido. Aí, qual vara que floresceu? A vara de Arão. Deus dizendo, é eu que escolho. Não adianta o povo se levantar, é sempre Deus que escolhe. Irmão, a liderança é Deus que levanta. Então, se você está estudando a palavra de Deus, você está estudando para ser um líder. E você vai ser um líder de excelência quando você conseguir entender que é Deus que levanta. Você não vai ficar com medo, porque se Deus está levantando você, é você que Ele quer. Porque às vezes a gente quer transferir, né? Eu coisa nenhuma, eu estou estudando aqui só para poder ter o estudo mesmo, mas não quero... Não, irmão, Deus está escolhendo você para esta obra. Deus está levantando você, então você tem que, se Deus quer, então eu também quero. Então a vara de Arão que estava ali dentro, florescida, guardada, foi a vara de Arão que floresceu no deserto, né? Mostrando que Deus escolhe quem Ele quer. Agora o outro utensílio que tinha lá eram as tábuas de pedra, né? Com os 10 mandamentos de Deus. Porque Deus deu esses 10 mandamentos, né? Com as suas normas, né? Porque isso ajuda o ser humano. As orientações de Deus, ela nos ajuda. Isso ali era um conceito de sociedade. O que Deus disse? Não cobiçarás. Moisés, escreve aí que o irmão não pode cobiçar o bem do outro. Outra coisa, Moisés, diga ao povo para não roubar de ninguém. Ninguém rouba nada de ninguém. Moisés, ninguém dá falso testemunho de ninguém. Então Deus foi dando algumas regras de sociedade para que ninguém ficasse naquela coisa de tirar do outro, desejar do outro, pegar do outro, para que não houvesse uma confusão. Então você percebe que a orientação de Deus está ali dentro, né? São 3 coisas absolutamente importantes que está dentro da arca de Deus, que significa dizer que está dentro de Deus. É Deus que escolhe. É Deus que levantou Arão. É Deus que sustenta o povo, porque o maná sustentava o povo. E as leis de Deus simbolizavam. É Deus que está dando orientação para a gente poder viver em comunhão. E aí o Salmo 133, ele encaixa aqui, né? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Agora você prestou atenção que desde o início aí é uma palavra pequena, mas que diz tudo, né? Obediência. Obediência. Né? Você vê os artesãos, eles foram obedientes, Moisés foi obediente, e o Senhor, ele tem pedido desde sempre, desde a criação do mundo, né? É só obedecer. Se obedecer, dá tudo. Quero dar algumas medidas para vocês agora, para você poder compreender a complexidade, mais uma vez, como a gente tem falado, e o tamanho de Cristo sobre a complexidade do tabernáculo terreno. Então, o que a gente tem? A gente tem, primeiro, o altar do holocausto, né? Que logo quando você entra, você vai observar o altar do holocausto. Esse altar do holocausto, ele vai medir 2,5 metros de largura, né? Nós até falamos sobre isso na aula. E ele vai medir 2,5 metros de comprimento, como também vai medir 1,5 metro de altura. Aí você está vendo o tabernáculo? Vamos pausar aqui um pouquinho. Então ele tinha aqui, 2,5 por 2,5 e a altura dele era de 1,5 metro. Você vai reparar que tem as pontas no altar, porque era onde se amarrava o animal, pastora. E amarrava o animal aqui no sacrifício, ele era morto ao lado norte do altar e depois, né, ele era, a gente já vai falar sobre o sacrifício daqui a pouquinho, e você vai entender como é que é o procedimento do sacrifício aqui no holocausto, né? Então, ele, depois de ser a vítima ser ali abatida, amarrava ali e depois fazia todo o procedimento de queimar o animal. Então, é 1,5, essas são as medidas. Logo depois, você vai encontrar a pia de bronze. A pia de bronze, ela não tinha medida, Deus não deu medida para a pia de bronze. Então, nós vamos passar por ela, porque como ela não tem medida, pastora, Deus não falou assim, eu quero
tal altura ou tal diâmetro, né? Depois Salomão vai lá dar uma dimensão enorme para ela, né? Não sei quantos côvados, virou quase que uma piscina a bacia. Mas aqui no deserto Deus não pediu, né? Não pediu medida. Então, eu acho que Deus falou assim, Moisés, faz aí a bacia, né? Mas aí, o que acontece? Eu acho que Moisés deve ter pensado, né? Tem uma ordem acontecendo aqui. Você já percebeu? A gente tem o altar do holocausto. Em seguida, a gente tem a bacia, né, de bronze, onde eles lavavam as mãos e os pés. E lá na ponta, seguindo na mesma reta, a gente teremos dois móveis. O altar de incenso e atrás do altar de incenso, atrás do véu, nós teremos a arca. Nas laterais, nós temos a mesa e o candelabro, que forma uma cruz, né? Então, assim, Moisés deve ter seguido, né, meio que uma orientação de altura ali, né? Geralmente os móveis ali, por exemplo, a mesa, ela vai ter, vou mostrar para vocês que a mesa ela tinha 75 centímetros de altura. Olha que incrível. Hoje, as mesas, em geral, têm 75 metros de altura. Deus lá atrás, no passado, falou, olha, Moisés, bota 75 metros, 75 centímetros de altura, que é a minha mesa que eu quero desse tamanho, dessa altura. E hoje, quase no mundo inteiro, a medida básica é 75 centímetros de altura. Então a gente vai entrar aqui no lugar santo. Neste lugar santo, o que a gente vai encontrar? Esses móveis maravilhosos. O candelabro, como a pastora já falou, aproximadamente 30 quilos de ouro. E era 24 quilates, não era 18 quilates. Qual a diferença entre um e o outro? Né? Ouro puro, ouro batido. É porque esse ouro aqui, ele não tinha nenhuma mistura. Ele era 100% ouro. O ouro 18 quilates ele tem 20, 25% de bronze. Então, é mais fácil ganhar consistência. Ele fica mais rígido, né? Por causa da mistura do bronze. Mas esse aqui, Deus disse assim, Moisés, eu quero ouro puro. Isso aqui, irmãos, é a casa de Deus. Era onde Deus decidiu morar. Na tua casa aí você tem o seu sofá, você tem sua cama, né? Você fala, eu quero a minha cama aqui. Não, muda de lugar. Mas já fez isso, pastor? Lá? Muda o sofá. Muda o sofá de lugar. Muda o raio de lugar. A gente muda de lugar. Deus falou assim, Moisés, eu quero os móveis da minha casa. Né? Lá no pátio, no quintal, você coloca o altar do holocausto com essa medida, né? Bota a pia, não deu medida para Moisés, deixou Moisés resolver essa questão. E depois ele falou assim, Moisés, eu quero que você faça uma tenda, né? E dentro dessa tenda você vai revestir toda a parede de ouro, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui é tudo revestido de ouro, ouro puro, sobre a madeira da cássia que não se corrompe. As bases são todas de prata, está meio acinzentado, é tudo base de prata. E elas são devidamente encaixadas para o transporte pelo deserto. Então são 20 de um lado, 20 do outro e 8 na parte de trás. Formando assim essa entrada, né? Um cubo, né? Tipo um corredor que media aproximadamente 15 metros, né? Por 5 metros de largura. E aqui a gente entra no lugar santo. Esse lugar aqui, irmãos, quem podia entrar aqui neste lugar? Só os sacerdotes. Então os sacerdotes eles tinham que vir aqui todos os dias, para poder dar manutenção aqui ao candelabro, né? Porque a chama ela tinha que queimar, né, pastora? Direto, né? E a igreja? Pois é, deveria queimar direto também. Deveria queimar direto? Sempre. A luz acesa. O que representa o azeite aqui, pastora, pra gente? Então, hoje, para nós, né, o que é o azeite na vida do crente? O que é o azeite? O que é o azeite, né? Então, vamos lá no princípio? Vamos. Né? Deus fala bem assim, né? Façamos nós. Então, lá desde o princípio estava quem? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, quando você vem à sua cabeça esse azeite aí, Espírito Santo, sim, é isso aí mesmo, tá? É esse azeite que você sempre tem que ter. E a observação descrita na palavra, quando fala puro. Puro.
não tem mistura, né? É o azeite puro, né? Por que isso? Porque o Espírito Santo de Deus é puro. Ele é puro, né? Muito bem. Para se manter essa luz, essa chama acesa. Tá vendo, irmãos, como é que tudo tem, né? Tudo tem um significado. Tudo tem significado. Deus, vocês vão usar, eu vou fazer isso aqui e vou fazer e pronto. Não. Não foi assim, né? Deus tinha tudo, olha, eu vou apontar para o meu filho. Né? O candelabro, né? Lá no livro de João, lá no livro de Apocalipse, João vai dizer o seguinte, que ele olhou e viu um candelabro. E no meio do candelabro, né, Jesus estava lá. E Jesus falou para ele, ó, não tem um candelabro que você viu? Essas são as 7 igrejas. As 7 igrejas, na verdade, é a plenitude da igreja, né? O número 7 é o número que abrange todas as coisas. Quando fala 7, fala da totalidade da igreja. Então, na igreja tem essa lamparina acesa que não poderia apagar, que era alimentada pelo óleo, pelo azeite. Né? E tinha que arder aqui 24 horas. Aqui também, Deus não deu nenhuma medida, pastor, para o candelabro. Ele só falou assim, ó, eu quero um candelabro e que saia do lado deste candelabro, o candelabro é esse do meio, sabe? Esse do meio aqui. Do candelabro tem que sair 6 braços. E tudo isso com a simbologia perfeita de Jesus, que não tem mistura, Jesus não tinha mistura, Jesus era puro, juntamente com o Espírito Santo que habitava em Jesus, no seu ministério terreno, daqui é perfeito. Lá na frente a gente tem o altar aonde eles queimavam incenso, né? Então o que se precisava fazer? Precisava, né, pegar o fogo do altar do holocausto, trazer para cá para acender aqui o fogo, e juntamente com as suas especiarias. Aí eu vou falar para vocês 3 especiarias desse altar aqui que muito ensina a gente. O primeiro era o estoraque. Está tudo lá na Bíblia. Depois você pode pesquisar no Google também que você vai encontrar. O estoraque, ele era uma essência que ele produzia um perfume sozinho, não precisava fazer nada. Se pegasse o estoraque e colocar aqui, ele perfumava o ambiente inteiro. O altar de incenso, o que ele representa para a igreja, pastora? Então, quando a gente fala desse incenso, né, você imagina essa, né, subir, esse aroma ao que sobe, né? E hoje, para nós, quando a gente fala esse aroma, isso reflete em nós as nossas orações subindo, tá? Elas subindo para Deus. E aponta para quem? Para Jesus, mais tudo aponta. É tudo por ele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Sempre. Davi fala assim, ó, que as minhas orações sejam como incenso diante do teu altar. E Apocalipse fala que o anjo estava, né, ali no altar de incenso, recebendo as orações. Então, se esse ingrediente no altar da oração, vamos dizer assim, que era conhecido como altar de ouro, o estoraque, ele exalava um perfume espontâneo. Isso quer dizer, pastor, que as nossas orações têm que ser espontâneas. E foi dito isso no Novo Testamento, né? Que não pode ser nada ensaiado, né? Engessado. Tem que ser algo verdadeiro, né? Tem que ser algo fiel mesmo. Verdade. É você e Deus. Verdade. Outra especiaria que botava ali, que os sacerdotes queimavam ali, era o ônica ou ônicha, né? Quando você for procurar, é CH no final, ônicha, mas eu acho que a pronúncia é ônica, que era um molusco que se conseguia no fundo do mar. Olha que coisa. O povo está lá no deserto e Deus falou assim, Moisés, eu quero um molusco lá do fundo do mar. Olha que coisa, bem profundo. Só conseguia pegar no fundo do mar. Quem estava na praia não conseguia pegar. Então, isso é a receita de Deus. Deus está dando a receita para Moisés do que ele quer. Ele vai juntar o estoraque, vai juntar o ônica e o bálgamo. Só que esse ônica, você pegava lá no fundo. Isso nos ensina que as nossas orações têm que ser o quê? Do fundo do nosso coração. Não é isso, Zora? Sim. A oração, a gente está acostumado, né? Deus, fala um negocinho ali, já levanta e já vai fazer outra coisa. Não, moço. A
A oração você tem que parar, tem que sair do fundo do coração. A gente também não pode se preocupar que seja breve e nem longa, né? Mas tem que ser profundo. Tem que ser do profundo, exatamente. A gente tá correndo, estou falando com Deus. Estou correndo, estou falando com Deus. Você consegue falar para alguém correndo? Eu não consigo falar para alguém correndo. Se você tá, eu estou correndo, você está querendo falar comigo, eu estou correndo. Não, irmão. Parar. O momento da oração é o momento que a gente para falar com Deus. É profundo. É espontâneo, mas precisa ser profundo, né? E a última, o gálbamo, ele era tudo uma planta, né, pastor? Você pega lá, você vai ver, no Google tem tudo lá, tem uma planta bonita, aí você tinha que triturar esse negócio. Deus diz, Moisés, você vai triturar, né, isso aí para juntar tudo. Então, isso quer dizer o quê? Que a nossa oração também tem que chegar com o coração quebrantado, triturado, contrito, arrependido. Então, quando Deus está montando todas as coisas, a gente fica pensando assim, por que Deus pediu dessa maneira? Né? Por que Deus pediu isso, hein? Deus pediu um estoraque. O que é estoraque? A gente não sabe o que é estoraque. Mas Deus, irmão, estava fazendo tudo certinho. Cada detalhe era importante. Era complexo, irmão. Porque o escritor dos Hebreus, ele dizia assim, olha, o Senhor Jesus Cristo é superior a tudo isso. Olha que maravilha. O Deus que nós servimos hoje, na pessoa do Senhor Jesus, é maior do que tudo isso aqui. Então ele deu também a medida da mesa. Então aqui, vamos falar sobre a medida então. O altar do incensário, ele media 1 metro de altura e 50 centímetros de largura e também 50 centímetros de comprimento. Então as laterais eram 50 centímetros, meio metro, e a altura era de 1 metro, né? E também temos a mesa que eu já falei para vocês que mediam 75 centímetros. A largura dela era de meio metro daqui para lá, né? Era de meio metro. E o seu comprimento, o comprimento da mesa era de 1 metro. É uma mesinha pequenininha. Não, pequenininha. Que 75 centímetros, 1 metro, pequenininha, baixinha. E Deus falou assim, ó, eu quero 12 pães sobre essa mesa. Que simbolizavam o quê, para esses 12 pães? Então, os 12 pães são os 12 tribos. 12 tribos de Israel. Né, que estavam ao redor do tabernáculo. Estava ao redor do tabernáculo. Então, esse altar, aqui é ouro puro, né, pastor? Ouro. Aqui nós temos madeira revestida de ouro. E a mesa também. Nós temos madeira revestida de ouro. Se prestar atenção nas argolas, é a mesma que a gente vai ver lá no Santo dos Santos, né? Apesar de pequena, é um detalhe importante. Apesar de pequena, você imaginar, eu posso levar de qualquer maneira. Mas tem jeito para você levar. Exatamente. Isso aqui, né? Essas argolinhas, acho que você consegue observar bem, e essa haste, isso é para transporte. Não é para você jogar de qualquer maneira ou colocar na cabeça, porque daria. Né? Não é tão grande, né? Mas tem a forma como que você levaria, né? Quando ia mudar de lugar. Deus falou ainda assim, olha, só quem vai fazer esse trabalho são os levitas. Só os levitas. Só o pessoal da tribo de Levi. Por que Deus escolheu a tribo de Levi? A gente fala assim, Deus olhou para as tribos e falou, eu quero aquela. Não foi assim. Né? No dia em que eles se dobraram diante do bezerro de ouro, né? Porque Moisés estava lá no Monte Segundo, eles demorando demais, o que a tribo de Levi fez? Não, a gente não. Ela se posiciona. Foi a única tribo que se posicionou. Aí Deus falou assim, eu quero ela. Para me servir. Por quê? Porque Deus precisa de pessoas que têm posição. A gente tem muito Maria vai com as outras. Existe essa expressão, né? Maria vai existe essa expressão. Não sei se a gente pode dizer, mas existe essa expressão. Maria vai com as outras e é aquela que, onde você coloca ela vai. Estão dizendo sim, ela diz que sim. Está dizendo que não, diz que não. Se diz que não sabe, é acreditar. Não quero nem saber quem morreu. O negócio é chorar. Mas dentro daquilo que nós falamos, né, anteriormente, quando a gente fala de obediência, nós precisamos ter a certeza e convicção que nós temos o líder maior. Apesar de conhecermos demais líderes, nós temos o líder maior. E foi isso que a tribo de Levi fez. Né? Apesar de no meio ter outros líderes, né? Quando Moisés não está com eles e quando está Arão, que era um líder para os demais,
E lembrando que cada tribo também tinha o seu líder, né? Então, cada líder tem a sua voz de comando, cada líder tem o seu pensamento, né? Cada líder tem a sua escolha. Mas, quando você realmente está conectado com aquele que fez todas as coisas, você descobre e tem convicção que ele é o líder maior. Né? E aí você é visualização espiritual mesmo. Né? Quando você obedece o Espírito Santo, né, a carne, né, o físico segue. E foi isso que a tribo fez. Seguiu. Exatamente. Muito boa explicação. Então, aqui é o lugar santo. Quem entrava aqui? Só o sacerdote e o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar. O povo, irmão, ficava lá do lado de fora. O máximo que eles poderiam chegar é ali perto do altar do holocausto. Nem na pia de bronze eles se aproximavam muito. Então eles ficavam ali, porque era onde a vítima era abatida, o animal do sacrifício, a gente vai falar sobre sacrifício agora. Então eles ficavam ali no altar, né, botavam a mão na cabeça do animal, transferindo o pecado para o animal, porque Deus precisava quitar a dívida. A gente vai explicar isso agora para vocês. Então, não podia entrar aqui dentro. Aqui dentro só o sacerdote. Aqui só o sacerdote vinha, dava manutenção. Uma vez por semana, aos sábados, ele comia aquele pão que estava ali. E aquele pão não podia ter fermento, senão a massa poderia ser levedada. Então, como esse pão apontaria para Jesus, Deus disse, faça sem fermento. Então, o sacerdote, todo sábado, comia aquele pão ali. Né? Se alimentava. E só eles? Só o sacerdote. E era uma alimentação que nos ensina o quê, irmãos? Que os líderes, eles precisam também se alimentar. Sentar para ouvir, você que está fazendo essa aula, você vai ser um grande líder. Graças a Deus você vai ser um grande líder, eu tenho certeza disso. Né? Ou uma grande líder. Né? Você, quando estiver assim, nessa posição, nunca esqueça dessa mesa. Até o sacerdote precisa sentar e se alimentar. Né? Senão não consegue resistir a caminhar. Então, nós fizemos aqui as medidas para vocês. Vou dar para vocês só a medida da arca agora, que a gente vai adentrar no lugar santo do santo. Aí nós estamos passando o tabernáculo, né? Olha só, isso aqui é o candelabro, a mesa com os pães, para você ver direitinho como é que ficava, né? Uma à direita e à esquerda, e olha que lindo esse altar. Anjos. Isso aqui foi feito à mão. Isso mesmo. Aqui é tudo à mão, não tem nada... Não tem nada mecânico. Olha que coisa mais linda esse móvel, gente. Isso é uma arca, chamada Arca de Deus, ou Arca da Aliança, a Arca do Concerto, né? Vários nomes ela foi recebendo ao longo da estrada. A Arca de Deus, enfim, né? Mas ela media, irmãos, aqui, ó, aproximadamente assim, 1,25 m, que era 2,5 côvados, 1,25 m. Ela media 75 de largura. Aqui. Então ela media 1,25 m por 75 e a altura dela a mesma coisa, 75 centímetros. Então a gente está dando as medidas para você ver que Deus falou assim, ó, Moisés, eu quero tudo do meu jeito, eu quero essa medida. É a minha casa, Moisés. Eu quero que vocês façam para mim do jeito que eu quero. Então quando você chegar na casa de Deus, quando você se tornar um líder da casa de Deus, ou se você já é um líder na casa de Deus, tem que entender essa verdade. É sempre do jeito de Deus. Com cuidado, né? Deus. Com zelo. Com muito cuidado, com muito zelo. Isso é muito sério. Agora, o que o escritor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 9? Que isso aqui era uma sombra, né? Ele vai dizer, Cristo, ele não entrou no tabernáculo feito por homens. Ele entrou no próprio tabernáculo celestial. Né? E aqui, irmãos, a Arca da Aliança só entrava uma vez no ano, professor. Uma vez no ano. E aí ele trazia o sangue lá do altar, do holocausto lá de fora, como a gente viu lá na entrada, né? Você vê que tem umas vasilhas, Deus manda fazer vasilhas, né? Pá, garfo, porque tinha que tirar a brasa e tudo isso, né? Tudo isso é importante. O assunto é bem extenso, né? Mas a gente está aqui, né, diminuindo bastante. Então, tinha as vasilhas. Você vai ver que tem uma vasilha lá no altar de holocausto, tem um significado. Ele pegava, né,
o sangue, botava ali dentro para aspergir aqui Sim. sobre a mesa do propiciatório. Que era esses querubins aqui em cima simbolizavam o quê? Que Deus está ali. É a presença de Deus na mesa do propiciatório. Ou seja, era onde o sacrifício tornava o homem propício a Deus, ou favorável diante de Deus. Porque o homem ele está em falta com Deus. Né? Eles têm culpa diante de Deus. Deus disse assim, a alma que pecar, essa morrerá. Aí Deus falou assim, não, eu vou aceitar o sacrifício de animais. Então a gente vai entrar sobre o sacrifício agora. Vamos para a parte do sacrifício. Vou deixar o vídeo terminar aqui para a gente poder falar sobre os sacrifícios. Olha que coisa mais linda, irmãos. Essa é a arca de Deus, né? Aqui lá dentro da arca, com a vara de Arão, com as pedras e com o maná. Aqui era quando ele saía. Mas é claro que eles não saíam assim, eles não podiam dar as costas para Deus, sabe disso, né? Eles não podiam dar as costas para a arca, eles tinham que sair, né, de marcha ré. Então, esse é o tabernáculo. Agora, irmãos, a gente vai falar sobre o sacrifício que acontecia aqui neste altar do holocausto. A gente tinha aqui, na época, né, vamos falar 4 tipos de oferta. Tinha várias, né? Porque tinha a oferta do príncipe, tinha a oferta do sacerdote, tinha a oferta daquele que era mais rico, daquele que era mais pobre. E Deus é perfeito, né, irmãos? Ele disse assim, ó, vai de touro a 2 litros e 200 gramas de farinha. Sim. Porque é de acordo com o poder aquisitivo, né? Tinha isso, né, Rosana? Todos. Todos, né? Todos participavam. Ninguém ficou de fora. Ninguém ficou de fora. Porque tinha os pobres que oferecia 2 pares de rola ou de pomba, né? Só que tinha o mais pobre do que o mais pobre. Aí Deus falou assim, eu quero então 1/10 de um éfo de farinha. Um éfo de farinha é 22 litros de farinha. Se ele falou 10%, eu aceito a 10ª parte, o que ele está dizendo? Eu quero 2 litros de farinha e 200 gramas. Ninguém vai ficar sem adorar, ninguém vai ficar sem participar do culto. Todo mundo vai poder participar. Então, aqui neste altar, irmãos, altar de holocausto, acontecia essa primeira oferta chamada o sacrifício do holocausto, né? Que era oferecido aqui. O ser humano que tinha que chegar aqui não era só o rito, sabe? Não era só a ação. Ele tinha que chegar com essa consciência que ele pecou, que ele está arrependido e que ele quer oferecer o sacrifício pelo pecado. Então ele vinha com a vítima, com o animal, que a gente fica pensando, sabe o que as pessoas ficam pensando, pastor? Por que Deus escolheu assim, aceitar o sacrifício de animais? Por que Deus decidiu matar os animais? Porque quando a gente vai parar para pensar na cena de um animal morrendo, não é um negócio muito legal, né? Um animal morrendo, a gente não se sente muita vontade com essa cena, mas Deus quis assim. Por quê? Essas são as leis da terra. Se eu chutar a parede aqui, o que vai acontecer comigo? Eu vou sentir uma dor. É uma lei que existe na terra que a gente não pode mudar. Agora, uma outra lei que existe na terra é para alguém viver, o outro precisa morrer. Essa é uma outra lei. Por exemplo, a carne que você come, algum animal foi abatido, né? O frango que está aí sobre a mesa significa dizer o quê? Que algum frango foi abatido, foi morto. A carne de boi, a carne de porco, né? Algum animal foi sacrificado para que a gente pudesse continuar vivendo. Então, é uma lei da terra. Alguém morre para o outro viver. Então, o homem que está em falta diante de Deus, que a Bíblia fala, a alma que pecar, essa morrerá. Aí tem uma dívida a pagar. Aí Deus falou assim, você deveria morrer. Mas a minha misericórdia, olha a misericórdia de Deus. Olha a graça de Deus no período da lei. Olha que coisa mais linda. E que aconteceu no início, né? Quando Adão e Eva pecou. Quando eles erraram. Né? Pelo pecado dos dois, né? Pelo nosso pecado, o que Deus fez? Ele fez o primeiro sacrifício com o animal. Porque ele precisou vestir os dois. Se ele vestiu os dois com pele, quer dizer, o primeiro sacrifício de animal foi feito por Deus, pelo pecado cometido pelo homem. Então, mais uma vez, Deus
No início de tudo, ele mostra misericórdia e amor, e mais uma vez apontando para quem? Para Jesus. Para Jesus, o Cordeiro. Né? O Cordeiro. Então, ó, primeiro sacrifício quem fez, né, foi Deus lá no Éden. Né? Um animal precisou morrer para tampar a vergonha de Adão e de Eva. Deus fez essa roupa, já pensou? Eva, você imagina a Eva, irmão, vestindo aquele vestidinho bonito, né? Quem fez? Deus costurou. É outra coisa, que coisa mais linda o cuidado de Deus, né, irmão? Você que está aí do outro lado, você tem que perceber essas coisas. Deus está cuidando de você. Não se preocupe, Deus cuida do mínimo detalhe. Ele olhou assim, folha de figueira, vai dar um trabalho danado, porque você faz uma roupa de manhã, à tarde já está tudo seca, a folha de figueira. Aí tem que fazer outra tarde. É muita roupa para fazer, é muito trabalho. E Deus falou assim, não, eu vou cuidar de vocês. Olha que amor. Porque mesmo o homem tropeçando e falhando, Deus vai e fala, não, eu vou cuidar de vocês. Foi lá feito um vestido para Eva. Vestiu. Tampou a nudez de Eva, fez uma roupinha bacana para Adão, de pele, e eles estavam lá cobertos. E isso foi o quê? Um animal foi morto. Sim. Por quê? Porque o animal, irmão, ele é inocente. E Deus precisa que o sacrifício seja de alguém inocente. Por quê? Porque Adão era inocente. Então, quando o homem foi criado, ele foi criado na inocência. Então, para a gente poder reparar essa dívida que o pecado faz com que a gente tenha com Deus, o que era preciso? O sacrifício de um inocente. Olha que coisa mais linda. Apontando para quem mesmo? Para quem mesmo? Para Jesus, o Cordeiro inocente, não tinha culpa nenhuma, mas o prenderam naquela cruz por mim e por você. Então, o sacrifício foi instituído, irmãos. Deus, há muito tempo, vem trabalhando. Outras nações também trabalhavam com sacrifício. Você vê lá no livro de Gênesis, capítulo 4, você vê o sacrifício que Abel ofereceu. Deus sempre trabalhou com isso, ofertas e sacrifícios. Caim foi lá, colheu os frutos da terra e Abel pegou, né, do seu rebanho. Aí as pessoas pensam bem assim, a oferta de Abel foi melhor do que a de Caim. Olha o que o texto diz. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. A oferta de Abel não está sozinha, é uma soma. É o ofertante para depois a oferta. É a pessoa. O que a pessoa estava ofertando. Né? Exatamente. Não é a oferta em si, é o que você está se propondo a me oferecer. Exatamente. Primeiro você se oferece. Né? Quando a sua oferta é sua, é pessoal, é você e Deus, é essa que o Senhor está olhando primeiro. Com certeza. Exatamente. Samuel fala isso com Saul. Você acha que Deus ele se agrada em mais que você obedeça ou que você sacrifique, Saul? Aí Samuel falou, não, Deus tem prazer na obediência. Sabe? Então é a pessoa, é o quanto você obedece. Consequentemente, trazia seu sacrifício. Mas antes, Deus estava avaliando o ofertante. Acima de tudo que Deus avalia é a gente. Porque o que importa para Deus nem sempre é o que eu faço, mas sim o que eu me torno com aquilo que eu estou fazendo. A gente fica pensando assim, eu vou tocar bateria. Deus vai se alegrar quando eu estou tocando bateria. Não, Deus se alegra com aquilo que você está se tornando tocando bateria. Eu vou dar aula de escola bíblica dominical, Deus vai ficar feliz comigo. Não, Deus vai ficar feliz com você se você se tornar uma pessoa boa dando aula de escola bíblica dominical. Então não é muito o que eu faço, é o que eu me torno com aquilo que eu estou fazendo. Então é o ofertante, né? Ele atenta para Abel e soma-se com a sua oferta. Não vou falar sobre a oferta aqui do sacrifício, vou falar sobre 4 sacrifícios que os israelitas faziam aqui. O primeiro era do holocausto, né? No holocausto não sobrava nada. Queimava todo o animal, sobrava nada aqui. O animal, o ofertante trazia, né? Fazia a transferência, colocava a mão sobre a cabeça do animal, fazia a transferência, o animal é inocente, mas percebe que o animal é inocente, mas não é consciente. Ele não tem consciência. Ele não sabe que ele está morrendo pelo aquele cara. Jesus não, Jesus era inocente e consciente.
é muito maior. É de uma grandeza assim que a gente não pode nem mensurar, porque Jesus tinha plena consciência. Aí ele botava a mão sobre o animal, o ofertante aqui do lado do altar, e aí transferia, e ali abatia, e aí o sacerdote vinha e oferecia aqui tudo sobre o altar, né? Pegava o sangue, fazia o trabalho com sangue de aspergir, e aquela fumaça subia, porque o sacrifício também, o holocausto, se não me engano, é olá, né? No original, que quer dizer ascender, subir, né? Então, esse era o sacrifício chamado de holocausto. Agora, tinha uma outra prática aqui que eles chamavam de manjares, que era uma oferta de gratidão. Pegava-se lá farinha, né? Uma flor de farinha ou um bolo cozido, né? E trazia diante do altar para oferecer para Deus. Era um outro tipo de oferta, e era uma oferta de gratidão, porque era do fruto da terra, era uma gratidão pela fertilidade da terra. Né? A oferta de manjar é uma oferta de gratidão. Assim como também tem uma oferta aqui chamada oferta pacífica, né? Que era a antiga oferta de pacto, que lá na frente vai se tornar a oferta pacífica. O que acontecia? Era diferente. Aqui, o animal não era queimado por completo nessa oferta. Né? Tanto o sacerdote quanto o ofertante comia parte do animal. Não é isso, pastor? Comia parte do animal naquela refeição e Deus ali pretende dizer assim, eu quero o sangue e a gordura. Ninguém toca na gordura. Sabia que o erro dos filhos de Eli é que eles comiam gordura. E Deus falou, não, a gordura é minha. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, comiam a gordura. E aí Eli sabia das coisas, não fez nada, as vistas dele escureceu, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Então é muito sério, irmãos. Deus levava muito sério isso aqui. E até nessa essa oferta, né? Tanto que ficava para o ofertante e o sacerdote, que a parte do sacerdote também era específica. Também era específica. Tinha o que ele podia pegar. Tinha o que ele podia pegar. Cada um no seu cada um, né, Isso. Cada um no seu chamado, cada um no seu lugar. Ah, eu quero pegar a parte do sacerdote. Não. Podia não? Não. E vou pegar a parte do diácono. E pegar a parte do músico. É mais ou menos aquilo que aconteceu com Davi, lembra? Não. Coloca a roupinha aí, Davi, de Saul para lutar com Golias. Não tem jeito. O que é de Saul, de Saul. O que é de Golias, do que é de Davi, é de Davi. Cada um seu Cada um. E a gente tem que aprender isso, né? A gente tem que Fala para você que está em casa, que a gente precisa aprender isso. Cada um, irmão. Fica tranquilo, a Bíblia fala sobre 5 ministérios. Profetas, me ajuda, pastora. Profeta, evangelista, mestre, apóstolo, mestre e pastores. Aí, o que o seu coração arde para fazer? No coração, a minha inclinação é para o lado de missões. Então você é evangelista, olha que coisa mais linda. É um ministério seu. Não, eu me inclino mais para a área da educação, do ensino, eu gosto do ensino. Então, tem um chamado para mestre. E cada um, irmão, vai ter um chamado. Agora, se não se identificou com nenhum dos 5, fique em paz. Sua hora vai chegar e Deus vai te mostrar onde é o seu lugar. Não fica tentando, eu vou pegar então o do fulano de tal, porque eu acho bonito. Eu achei bonito, né? Aquilo ali, eu vou para aquela área ali. Não faz isso não, irmão. Vai atrapalhar o andamento da coisa. Se você não se identificar com nenhum desses 5, nem pastor, nem apóstolo, nem evangelista, nem profeta e nem doutor, fique em paz. Durma tranquilo. Qualquer dia desse, Deus vai te mostrar qual é a sua área. Então, cada um na sua parte. O sacerdote pegava a parte dele, o ofertante pegava a parte dele e Deus pegava a parte dele também. Deus também quer a parte dele, né? Então, a parte de Deus, a parte do sacerdote e a parte do ofertante. E fazia aquela refeição, olha que coisa mais linda. Isso aqui devia ser, irmão, né? Cortava, limpava o animal. Porque essa oferta tinha uma exigência. O animal não podia chegar sujo. Porque ia servir para alimentação. Aliás, nenhum animal poderia chegar nem com defeito, nem cego, nem ferido. Não, tinha que ser certinho, né? Essa, então, é a terceira oferta, a oferta pacífica. E tinha o dia da expiação, chamado de Yom Kippur, pelos judeus, né? Chamado de Yom Kippur. Era o dia da expiação do pecado, era o dia nacional. E nesse dia o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote,
podia entrar lá na arca, lá no finalzinho, lá onde estava a arca, no Santo dos Santos. Olha aí, a arca aí, ó. Só o sumo sacerdote entrava nesse local. Olha só que coisa mais linda, aqui já está saindo. Uma vez por ano entrava essa porta, a cortina se abria. Agora, até essas cortinas, a gente vai encerrar falando dela, porque aqui era uma vez por ano, né? E aspergia o sangue e pegava o perdão para a nação inteira. Agora, esses ritos eram externos. A natureza do homem não mudava. Não mudava. Aí Cristo vem e se torna o cordeiro, né? Porque era sacrificado o cordeiro, né, você, nesse dia. Aí, Cristo vem como o cordeiro. Aí Cristo é o cordeiro mudo, segundo Isaías, que ele não abriu sua boca. Ele foi em Gênesis, o cordeiro substituto, quando Abraão foi sacrificar Isaac. E onde está o cordeiro? Calma, Deus vai prover para o seu cordeiro substituto, né? Então, ele foi o cordeiro, segundo João, que tira o pecado do mundo. E mais, ele foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Deus está no controle de todas as coisas. Olha que maravilha. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Deus falou assim, eu vou fundar o mundo, mas o cordeiro já está morto. Ele foi morto antes da fundação do mundo. Então, a obra de Deus, meu irmão, é perfeita. Ela é completa. Então, tinha esse sistema de sacrifício, né? Por quê? Porque nós estávamos em dívida. Então, Deus aceitou temporariamente o sacrifício de animais. Para quê? Para que quando chegasse o filho, o que pudesse acontecer? Pois é. Aí é o sacrifício que, na verdade, Jesus, ele é o próprio sacrifício, né? Ele é o sumo sacerdote. E aí a gente vem para o interno. Que tudo que foi feito, o tabernáculo, tudo que era apresentado, tudo que era ofertado, todo o sacrifício, era o externo. E não houve mudança. Não é? Mas mesmo assim, Deus não desistiu da gente. Nunca desistiu. E aí, é bom a gente até focar nisso. Talvez você já ouviu falar assim, e aí o segundo plano, não existe segundo plano. Deus não tem segundo plano. Foi o único plano, né? Desde o início. Tá? Já estava tudo, como se diz, né? Tudo esquematizado. Já estava tudo projetado. Estava tudo no controle e está no controle de Deus, né? Desde o início. Só que o externo não funcionou. Por quê? Porque depende de obediência. Depende de obediência, né? E o homem tem essa dificuldade para obedecer. Então, o que Deus fez, né? Desde o princípio, envia quem? Jesus. E aí Jesus, ele vem de todas as formas, né? Apesar de ser manso, humilde, ele representa toda essa grandiosidade. Representa e é essa grandiosidade. Esse é Jesus, né? O sacrifício e o sumo sacerdote, que nos leva a ter a conexão direta com o Pai. Porque a palavra de Deus fala o quê, né? Ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? E aí continua dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, então nós vamos encerrar agora falando sobre isso aqui. É a parte final. Já falamos sobre os sacrifícios, né? Tem o sacrifício de holocausto, de manjares, o sacrifício de pacífico e o dia da expiação, né? Que era o sacrifício pelo povo. Então tinha um sistema de sacrifício montado, idealizado pelo próprio Deus, que começou, segundo a pastora, né? Lá no Gênesis, quando ele sacrificou o primeiro animal para cobrir a vergonha de Adão e Eva, e veio se estendendo até aqui. Mas o pessoal, o que acontecia? Eles levantavam um altar do jeito que eles imaginavam. Vamos botar 12 pedras aqui, vamos levantar um altar aqui. Né? Noé, lá em Gênesis 8 e 20, ele levanta o altar para Deus, Abraão também levanta, Josué também levanta. Então, todo mundo levantava o altar daquilo que imaginava como seria. Aí Deus vem e fala assim, eu vou dar um modelo para vocês. É isso que Deus fez aqui no tabernáculo. Como que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Foi isso que ele fez aqui. Para quê? Para apontar para Jesus. Então a gente vai finalizar aqui agora falando sobre essa capa aqui. Parece ser uma capa só, mas não é. Vários tecidos, né? São 4, pastor. 4 capas aqui, ó. A gente tem aqui, olha, você olha aqui, essa capa que você vê aqui, essa tampa aí, né, essa coberta aí, ela é de pele de texugo, que é uma pele resistente ao tempo, tá vendo? Ela era feia, né?
pessoa olhava por fora assim, feio demais, né? Nem dava nada por aquilo. Agora, o que tinha dentro? Muito ouro. Muito ouro. A grandiosidade estava dentro. Muito ouro. E a gente, é só lições extraordinárias, né, pastora? Olhando aqui, olhava assim, pele de texugo, que eram colocadas, né, para cobrir, eram emendadas. Por baixo da pele de texugo, a gente vai ter a coberta de lã, que eram feitos em 11 pedaços emendados, seja um lado, 5 do outro, e mais. Quando se juntava os pedaços, ficava de um lado e de outro. Né? Aí Deus falou assim, ó, faça 50 laçadas e 50 ganchos. Na segunda eles usaram bronze. Na terceira, que era a pele de carneiro, ele usou ouro. Ganchos de ouro, né, para poder prender uma cortina na outra, para poder abrir sobre a tenda. Olha que coisa mais linda. E qual é a quantidade? 50. 50 fala de quê? Do Pentecoste. É tudo ligado, irmão. 50 é o Pentecoste, é a descida do Espírito Santo. 50. E aí, depois dessa aqui, então, tem a coberta com pelos de cabra. Por baixo tem uma outra coberta feita por pele de carneiro. E por baixo tem um linho fino, que representa o que, o linho? Branco, a santidade de Deus. E tinha alguns desenhos, algumas figuras feitas por eles mesmos, de querubins ali, simbolizando a presença de Deus. Então aqui, mano, tudo muito lindo, tudo muito perfeito. A gente está finalizando essa aula. Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula, porque olha só, você olha por fora, não vê nada. Mas quem olhava por dentro, via a glória. Isaías falava disso, né? Ele falou de Jesus assim, né? Sem nenhuma beleza. Por isso que a gente está falando desde o princípio que o tabernáculo ele aponta para Jesus, né? Ele não tinha nenhuma beleza, mas era resistente. Verdade. Né? Porque aí quando você olha toda essa proteção, né, na parte externa do tabernáculo, mostra resistência. Não mostra beleza, mas mostra resistência. Porque a beleza, ela é interior. Ela é interna, né? E Jesus mostra isso para nós. Esse é Jesus. E aí quando a gente, só para a gente finalizar, né, quando a gente está falando do fogo, que a gente falou inicialmente, aqui, né? Né? Por que não poderia ser de fora? O fogo retirado para adentrar dentro da tenda maior era do átrio. Era isso. Não poderia ser de outro lugar. E por quê? Era onde queimava o quê? O sacrifício, o holocausto. E que sacrifício era esse? O sacrifício puro. Pureza vem de quem? Jesus. Mais uma vez. Né? Verdade. Tá vendo, então, irmãos? O caminho era perfeito. Tinha a porta de entrada na tenda, uma única porta, só para lembrar que Jesus disse, eu sou a porta. Tudo está virado para Jesus. Está tudo assim, ó, é Cristo, é Cristo. Ele vem fazendo isso depois. Uma única porta, você passava pelo altar do sacrifício, né? Porque sem perdão não tem como chegar diante de Deus. Sem passar pelo sacrifício de Jesus, não tem como chegar no lugar santíssimo. Ah, vou chegar lá, vou na presença de Deus. Sem perdão, ninguém consegue chegar na presença de Deus, pastor. Aí depois ele fala da pia de bronze, que é o lugar onde ele se limpava. O que Jesus disse para os discípulos em João 15:3? Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. É a palavra que limpa a gente. Então você tem o perdão, o sacrifício de Cristo, o sacrifício dele, você passa por esse sacrifício, se limpa com a palavra para depois entrar no lugar santo, viver uma experiência com o Espírito Santo representado pelo candelabro, ser alimentado pelo pão vivo que é Cristo, poder fazer as suas orações no altar de incenso, espontâneas, profundas e quebrantadas, então o véu se abre para que você esteja diante, de fato, da arca que simboliza a presença de Deus. É tudo muito perfeito, é tudo muito lindo, pastor. Agora, a gente vai concluir dizendo o seguinte, que o escritor aos Hebreus diz que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. E ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas, ele foi no original, no tabernáculo celestial, e ele não foi diante da arca que representava a presença de Deus, ele foi diante do próprio Deus. E mais,
ele não trouxe sangue de animais. Meu próprio sangue. Ele chegou e falou, pai, é o meu próprio sangue que está aqui que eu estou trazendo para você. Então, desde aí, irmãos, nunca mais precisou de sacrifício de sangue. Porque o sacrifício de Jesus foi único e suficiente. E basta. O sacrifício de Jesus é suficiente para poder nos dar liberdade. Como o escritor de Hebreus diz, entre com ousadia agora, irmão, no lugar santo, né? E pode entrar, a porta está aberta, porque quando Jesus morreu, em Mateus 27, diz que o véu do templo se rasgou. Aquilo que separava o homem de Deus rasgou de alto a baixo. Não foi de baixo para o alto. Foi de cima para baixo. Não foi Deus que rasgou aquele véu. E o escritor diz assim, ó, gente, entre com ousadia na presença de Deus. É diferente, né, irmão? Você está com medo? Ah, não sei se Deus... Não, irmão, com ousadia. Deus é o meu Pai. Entra na presença de Deus. Considere esse sacrifício de Jesus. A morte, o sacrifício. Seja limpo pela palavra de Deus. Seja iluminado pelo Espírito Santo. Faça as suas orações profundas, espontâneas e com o coração quebrantado. Seja alimentado pelo pão vivo e viva a experiência de entrar no lugar santíssimo. É perfeito. Que maravilha, né? Essa aula é muito maravilhosa. Meus irmãos, eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar a pastora Karina fazer os finalmente aqui e a gente vai encerrar. Isso. Continue estudando, tá? Que não seja somente nesse momento que você está assistindo, mas esse assunto, ele abrange, tem muita coisa que você consegue aprofundar, muita coisa. Tem muita curiosidade, né? E isso alimenta. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar o conhecimento, né? Quanto mais você conhecer, mais próximo você vai estar do Pai. Fidelidade sempre, obediência sempre. E lembre-se, Jesus, ele é o sacrifício fiel, verdadeiro. E foi por você e por mim. Amor perfeito. Amor de Deus. A palavra diz, né? Deus é amor. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui, queremos agradecer você, queremos desejar para você muita luz, muita paz, que você se empenhe cada dia mais, que melhore o seu amor pela palavra de Deus, que você se debruce sobre a palavra de Deus para ler, para aprender, escreva, anote, seja um aluno dedicado, porque Deus considera as pessoas que se empenham. Um abraço, até a próxima, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.